Olá, muito boa tarde a você, internauta, que acompanha o portal Amazonas 1. Vamos dando continuidade a essa série de entrevistas com todos os nossos candidatos eleitos, os representantes que vão nos representar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na Câmara Federal, no Senado. E hoje recebemos em nossos estúdios o vereador e deputado eleito Álvaro Campelo. Deputado, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Muito boa tarde a você, Tiago. Muito boa tarde a todos os nossos internautas que nesse momento acompanham essa nossa participação. Desde já, muito obrigado por você me dar a oportunidade de me comunicar com os seus internautas e telespectadores. Deputado, essa é a segunda vez que o senhor se candidata a esse cargo. O senhor se candidatou ao cargo de vereador, com êxito, ainda exerce o cargo de vereador na Câmara Municipal de Manaus. Se candidatou ao cargo de deputado estadual, não conseguiu na primeira vez, conseguiu na segunda. O que mudou daquela campanha para essa? Tiago, eu acho que a população pôde conhecer um pouco mais do trabalho que eu realizo na Câmara Municipal de Manaus, que é um trabalho que tem o seu foco para a defesa do consumidor, mas que nós conseguimos estender, levantar outras bandeiras. Hoje, por exemplo, eu presido a Frente Parlamentar em Defesa do Autista. Com esse trabalho, nós realizamos audiências públicas, tribunas populares, podemos, através de emendas ao orçamento, beneficiar crianças e jovens autistas. O atendimento desses jovens e dessas crianças, ele teve uma melhora com a entrada da Frente Parlamentar em Defesa do Autista. Nós temos um trabalho comunitário, um trabalho muito forte, um trabalho muito intenso nas comunidades, atendendo as pessoas que têm dificuldades, que têm problemas na área de iluminação, problemas de asfalto, tapa-buraco. Então, através desses ofícios, também a Prefeitura de Manaus, nós pudemos estender esse trabalho até essas pessoas. Então, acho que a população começou a enxergar a possibilidade de ter um representante também na Assembleia Legislativa que pudesse fazer um papel que eu tenho feito de defender esses direitos também no interior do Estado. Então, acredito que esse trabalho, que foi, acredito que bem divulgado, sensibilizou o eleitor de que precisava de uma pessoa assim na Assembleia Legislativa. Tivemos uma mudança, inclusive, na Assembleia Legislativa. É um fenômeno que aconteceu na Câmara Municipal de Manaus, quando 50% aí da casa foram de vereadores novos, e agora na Assembleia Legislativa acontece a mesma situação. Como é que o senhor vê toda essa mudança do eleitor em relação às eleições? Tiago, eu vejo com grande esperança esse sentimento de mudança que foi impresso nessas eleições de 2018. Eu acredito que já houve um avanço grande de boa parte da população entendendo que é preciso que nós coloquemos dentro das casas legislativas e também nos executivos dos estados pessoas que têm um compromisso com a população, pessoas que são ficha limpa, pessoas que realmente tenham a intenção de trabalhar, desenvolver um trabalho voltado para o coletivo. Entretanto, nós ainda estamos longe de ser o modelo de democracia que se espera, porque, infelizmente, Tiago, o poder econômico e financeiro ainda ditou muitas regras, ainda obteve muitos mandatos. Infelizmente, ainda existe boa parcela da população que troca o seu voto, que vende o seu voto. Mas acredito eu que com esse primeiro momento de renovação por todo o país, nós teremos nas próximas eleições um quadro mais favorável, mais sadio, em que as pessoas vão votar pelo currículo, pelo trabalho que a pessoa desenvolve, que o candidato desenvolve, e não porque recebe dinheiro ou uma cesta básica para votar. Senhor, na verdade, teve mudanças quanto às regras das campanhas eleitorais, diminuiu aquele valor do fundo eleitoral, enfim. Você acredita que tem que diminuir ainda mais essa questão para que todos os candidatos possam concorrer aí uma eleição a nível de igualdade? Olha, Tiago, os candidatos que têm o poder econômico e financeiro, eles sempre vão encontrar brechas e maneiras de burlar essas regras. Sempre. Como houve agora. Nós sabemos que houve candidatos que tiveram estrutura de Senado da República. Mas acredito eu que toda regra que venha para dar igualdade de competição, ela é favorável. Toda regra que venha
para impedir que o dinheiro ilegal adentre numa campanha, ela é muito bem-vinda. Entretanto, eu acredito que as novas regras que foram estabelecidas, elas já favorecem muito a, digamos assim, a uma disputa mais sadia entre os candidatos, seja da Assembleia Legislativa, seja da Câmara Federal, do Senado, da Presidência da República e do Governo do Estado. Deputado, o senhor na Câmara Municipal de Manaus também preside a Comissão de Defesa do Consumidor? Exato. Certo? Exato. Como é que vai ser a sua atuação, especificamente nessa área de defesa do consumidor na Assembleia Legislativa do Amazonas? Olha, na Assembleia nós vamos ter a possibilidade de desenvolver um trabalho junto a outros municípios. Manaus, acredito eu, que já deu um avanço significativo no que tange à questão do direito do consumidor. Hoje, por exemplo, nós temos um PROCON municipal, que antigamente não havia, nós só tínhamos o PROCON estadual. Hoje nós temos uma Comissão de Defesa do Consumidor muito mais atuante do que era. E eu torço para que nós possamos, na Assembleia Legislativa, ter o espaço que eu tenho na Câmara Municipal para poder estender esse trabalho também para o interior do Estado. Hoje nós precisamos fortalecer e criar algumas comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais dos municípios. Hoje é essencial que existam PROCONs municipais, pelo menos nos municípios que têm uma população acima de 50 mil habitantes. Nós precisamos fortalecer esse trabalho e precisamos que os outros órgãos que compõem a rede de proteção do consumidor possam também se unir para fazer valer o direito dessas pessoas que muitas vezes não têm a quem recorrer. Nós sabemos o drama de municípios que não têm sequer a presença de um delegado, o que dirá de uma comissão de defesa do consumidor. O senhor pensa em presidir a Comissão de Defesa do Consumidor lá na Assembleia Legislativa? Eu penso sim. Eu vou estar colocando o meu nome à disposição dos meus pares, já que a escolha é feita também numa eleição interna, e eu vou colocar o meu nome à disposição dos meus pares para que eu possa presidir a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, assim como eu tive a oportunidade de fazer isso na Câmara Municipal. São eles que vão decidir aí o meu futuro com relação a essa comissão. Deputado, a Câmara Municipal de Manaus, o vereador tem as suas limitações, tem esferas que não podem ser ultrapassadas. Você pode fazer convocações, convidar alguém para dar esclarecimento. Onde eu quero chegar? A questão da internet aqui no estado do Amazonas é uma situação assim que chega a ser bastante vergonhosa. Os municípios sofrem com a internet de baixíssima qualidade. Como é que vai ser a sua linha de atuação na Assembleia Legislativa para que a gente possa ter ou possa conseguir uma internet de boa qualidade para o nosso estado? Tiago, é importante que, nesse aspecto, nós tenhamos a colaboração dos deputados federais e dos senadores do Estado do Amazonas. Então, logo passe esse momento, né, da posse e da definição das comissões, eu irei até a bancada federal, né, procurarei os deputados federais, procurarei os senadores, porque eles serão fundamentais para que nós possamos melhorar a qualidade do serviço de internet no estado do Amazonas. É impossível que nós tenhamos um estado que gere mais emprego, que gere mais renda, sem uma internet de qualidade. Hoje é impossível você atrair mais investimentos sem que haja vantagens, como, por exemplo, uma internet de qualidade, infraestrutura, energia de qualidade. E eis porque hoje nós temos a dificuldade de que a Zona Franca atraia mais investidores. Eis porque nós temos a dificuldade hoje de expandir a Zona Franca para a região metropolitana. Como é que eu vou propor que uma empresa se instale no Careiro Castanho, no Careiro da Várzea, em Manacapuru, no Manaquiri, em Iranduba, que é aqui ao lado, se essas empresas não vão ter contrapartida, né, água, energia elétrica, infraestrutura e uma internet de qualidade? Então, é vital para os amazonenses que essa pauta da internet ela seja tratada como prioridade. O senhor falou também de energia. Existe muita dificuldade no interior quanto à relação de energia elétrica? Sem dúvida. Inclusive, alguma. tem muitas denúncias em Manaus sobre tantas quedas de energia que acontecem diariamente em Sem vários dúvida. pontos. Como é que vai ser também a sua Sem situação? dúvida, o interior do estado padece com essa questão da energia elétrica. É por isso que, desde o ano passado, eu encampei também essa luta para não privatização da Amazonas Energia. A privatização da Amazonas Energia é vista por especialistas
e eu tive o cuidado de me debruçar sobre este assunto, como extremamente perigosa para o estado do Amazonas. Nós temos uma empresa deficitária, nós temos uma empresa que ela carece e precisa das benesses do poder público para que ela se mantenha de pé. Hoje, das 104 localidades onde a empresa Amazonas Energia está instalada, apenas 4 dessas localidades fazem com que a empresa empate o investimento. Todas as demais são deficitárias. Uma empresa privada, ela vai querer ter lucro. Como é que essas localidades vão ser atendidas por uma empresa que precisa lucrar? Então, isso vai trazer para o consumidor do estado do Amazonas um serviço de péssima qualidade e vai fazer também com que a tarifa ela aumente. Então, essa foi uma das lutas, né, que eu travei desde o ano passado com relação à energia elétrica e que, sem dúvida alguma, vai pautar também o meu mandato na Assembleia Legislativa. Inclusive o aumento absurdo da energia elétrica. Exato, você, né, estava, à época, acompanhando de perto, inclusive, quando houve aquele aumento de 42%, em que os órgãos de defesa do consumidor, eles se uniram e nós fomos até a Justiça Federal para impedir que esse aumento acontecesse. Infelizmente, em Brasília nós tivemos essa derrota, né? O TRF entendeu que cabia aquele aumento, mas que trouxe prejuízos para o povo do estado do Amazonas. Entretanto, nós conseguimos uma vitória, que foi o não estabelecimento das bandeiras tarifárias no estado do Amazonas. Essa foi uma vitória que, graças à atuação da força-tarefa do consumidor, nós obtivemos. E, por conta disso, é bom até que fale isso, depois eu tive uma forte oposição de grupos que acabaram sendo prejudicados por conta disso. Eu tive uma forte oposição de grupos, né, inclusive de pessoas que hoje ocupam altos cargos dentro da República, por conta dessa atuação, que não foi uma atuação pessoal. Eu não estava ali atacando ninguém, eu estava apenas defendendo os direitos da população do estado do Amazonas. Então existiam outros interesses por conta? Sem dúvida alguma. Existiam e existem outros interesses na privatização da Amazonas Energia. A gente vê que a Amazonas não é só atacado na Zona Franca de Manaus, é sem dúvida em vários alguma. outros setores. Sem dúvida. Deputado, e quanto à gasolina? Fizemos uma reportagem recentemente falando sobre esse aumento abusivo. A Câmara Municipal, inclusive, discutiu por várias vezes sobre o aumento, sobre a possível formação de cartel, que é quase que impossível de ser comprovado, mas na cabeça de muita gente existe essa prática de cartel. Como é que vai ser a sua atuação referente a esse assunto? A gasolina custando a quase R$5, em alguns lugares, em alguns postos, ultrapassa o valor de R$5. Como é que o senhor vê toda essa situação e como vai ser a sua atuação? Eu, ano passado, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu tenho a honra também de participar, hoje eu faço parte também da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e a Defensoria Pública, nós ingressamos com um pedido do Ministério Público para que o Ministério Público pudesse apurar a suposta prática de cartel no estado do Amazonas. Então, na semana que vem, eu retorno ao Ministério Público do Estado, falar com o Procurador-Chefe, para saber quais foram as providências que foram tomadas pelo Ministério Público a respeito deste pedido que foi realizado pela OAB, pela Câmara Municipal de Manaus, através da comissão que eu presido, e também da Defensoria Pública. Porque é importante a participação desses órgãos para nós conseguirmos descobrir qual é este mistério. Porque muito se fala em cartel, né? Só que as pessoas que não lidam com o direito acham que o simples nivelamento de preços, ele já caracteriza o cartel. Mas isso juridicamente é frágil. Isso não consegue sustentar. Quando se for parar nos tribunais, isso não vai conseguir se sustentar. É preciso mais que isso para a caracterização do cartel. E quem fala não sou eu, quem fala é a lei. Então é preciso, por exemplo, interceptação telefônica, é preciso prova material de que há a combinação de preços, de que houve uma reunião, de que há a intenção realmente da formação desse cartel e, consequentemente, de prejudicar a população. Então, na semana que vem, eu já estarei indo ao Ministério Público, ainda, claro, na qualidade de vereador, para saber o andamento desse pedido que foi feito e, dentro da Assembleia Legislativa, é claro,
é mais uma pauta relativa ao direito do consumidor que certamente nós estaremos tratando, defendendo e falando. O Ministério Público, então, já investiga, já tem um processo andando? Já houve o pedido de instauração, né, com relação a essa questão. Existe uma possibilidade de CPI, por exemplo, para apurar toda essa situação? Sem dúvida alguma. O senhor pretende pedir isso na Assembleia Legislativa? Pretendo, das primeiras ações, conversando com os nossos colegas, sentindo que o clima é favorável para a instalação de uma CPI, irei propor. Agora, é claro, se não houver por parte dos colegas o interesse em instalar uma CPI, eu não vou anunciar apenas para ganhar página de jornal. Eu quero ter a certeza de que isto vai acontecer para que nós possamos propor. Então a ideia é primeiro conversar com os demais parlamentares para tentar instaurar a CPI. Ou esperar, quem sabe, né, até o início do ano que vem essa situação se modifica. Eu já ouvi falar da intenção da Petrobras em reduzir o valor do preço do combustível. Vamos aguardar o que vai se suceder nos próximos meses. Com a redução, de qualquer forma, o consumidor sai perdendo, porque ele já pagou e esse valor sem não dúvida retorna alguma, para o bolso do consumidor. Sem dúvida alguma. Aí é um ponto que realmente fica aquém do que é possível fazer, esse retorno, esse reembolso, né? Nós temos que pensar o daqui para frente. Deputado, a gente viu uma situação horrível na cidade de Manaus. Na verdade, convivemos com isso no último sábado, que foi um assalto a uma loteria. Tivemos aí 4 assaltantes que foram mortos, um preso, e também tivemos um outro assalto a uma loteria aqui no bairro da Glória. Também tivemos aí mortos durante esse assalto. Seguindo nessa linha, as loterias são bancos. Elas poderiam já ter trabalhado a possibilidade, o senhor como atua na situação de defensor do consumidor, já não seria a hora das loterias terem as portas giratórias, aquelas portas que detectam metais? Como é que o senhor vê toda essa situação da segurança nas loterias na cidade de Manaus? Tiago, primeiramente, falando disso, eu quero te agradecer pela pergunta, porque me oportuniza, mais uma vez. Já fiz hoje da tribuna da Câmara, já fiz hoje no programa que eu apresento, e faço aqui, parabenizar a Polícia Militar do Estado do Amazonas, pela qual eu sempre nutri um profundo respeito pela instituição, até porque tenho grandes amigos, né, de todas as patentes dentro da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Polícia essa que tem prestado um grande e relevante serviço ao nosso Estado. Quero parabenizar aos bravos policiais que estiveram à frente dessa ação, que foram corajosos, que foram ousados, que foram precisos em salvaguardar, em proteger a vida da população. Então, o nosso respeito, o nosso agradecimento e também parabenizar ao secretário de Segurança, Coronel Amadeu, que já entrou, né, marcando um golaço nesse aspecto, comandando esses homens e protegendo a vida da população. Tiago, essa questão ela é algo que já vem ao longo dos anos sendo discutida. Agora, o que nós temos que ver é que as casas lotéricas elas não podem ter o mesmo tratamento das agências bancárias. As agências bancárias elas pertencem a grandes conglomerados econômicos que têm assim, um patrimônio bilionário e têm condição, têm a necessidade e, por lei, a obrigação de colocar portas giratórias. Agora, com relação às loterias, nós temos lotéricos no estado do Amazonas que estão em processo falimentar. Eu conheço muitos que estão em situação extremamente delicada, porque sobrevivem apenas de uma lotérica sequer, né? São pais, são mães de família que hoje trabalham com muita dificuldade. Então, o que tem que haver nesse aspecto é que a Caixa Econômica Federal, aí sim, porque as loterias, elas são representantes da Caixa Econômica Federal. A responsabilidade tem que ser da Caixa Econômica Federal, ou, no máximo, uma parceria com o lotérico para que ele possa instalar essa porta giratória e possa dar segurança à população do estado do Amazonas e à população que vai até as lotéricas hoje fazer os mais diversos serviços. Realmente,
tem que haver maior segurança dentro das casas lotéricas, mas é necessário que a Caixa Econômica Federal chame e tome para si essa responsabilidade, ou faça uma parceria com esses lotéricos que hoje precisam sobreviver. Mas, em resumo, há necessidade sim, mas a responsabilidade tem que ser da Caixa Econômica Federal. O que poderia ser feito na Assembleia Legislativa para que possa ter essa conversa, por exemplo? De repente pode chamar a Caixa Econômica para uma audiência, assinar um termo de ajustamento de conduta? Exato. Nós, inclusive, já faremos isso. A minha assessoria já está elaborando, né, desde hoje, pela parte da manhã, quando eu me pronunciei a respeito disso. Nós já estamos convocando, aliás, convidando a Caixa Econômica Federal e o representante do Sindicato dos Lotéricos para esta conversa, né, falar da necessidade que hoje há da segurança nas casas lotéricas, mas, sem dúvida alguma, o ente que é o grande responsável por isso e que tem deixado muito a desejar é a Caixa Econômica Federal. A gente sabe que os bancos, deputado, botam uma enorme dificuldade em muitas coisas. Por exemplo, o estacionamento, uma simples porta giratória, que para os bancos não chega a porcentagem de tudo que eles ganham numa agência bancária. O senhor enxerga que as agências colocam muita dificuldade para garantir um melhor funcionamento, por exemplo, de uma agência bancária, de uma loteria, para dar maior segurança à população que ali está? Sempre, Tiago. Sempre os grandes bancos, que são as empresas que mais lucram no país, independente de o país estar mergulhado numa crise ou não, sempre colocam dificuldade. Veja a nossa briga que nós temos com a lei das filas. Quantas agências já foram multadas e a situação permanece a mesma? Quantas blitzes de fiscalização já foram feitas pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, pelo PROCON do Estado, pelo PROCON Municipal, e os bancos continuam ainda infringindo, desrespeitando esta lei. Recentemente, nós tivemos uma blitz de fiscalização no centro da cidade, em especial, e 3 agências do Itaú foram multadas por não terem porta giratória. Imagine. E a justificativa primeira era que havia um imbróglio envolvendo os prédios, porque são prédios históricos, estavam esbarrando nessa questão, junto aos órgãos, como a Prefeitura de Manaus, como o Implurb, como o Instituto Geográfico Histórico do Estado do Amazonas, o IFAM, falaram que era esse imbróglio. E a outra é que ali não representava uma rota de fuga para bandidos, que haveria dificuldade de um assalto ali porque não era rota de fuga. Então, sempre há uma desculpa, sempre há algo para que o direito do consumidor, para que o direito do cidadão fique relegado a segundo plano. É por isso que eu falo que a responsabilidade disso tem que ser, sim, dos bancos. Tem que ser da Caixa Econômica, tem que ser do Itaú, tem que ser do Bradesco, do Banco do Brasil e dos demais. Eles lucram bilhões de reais todos os anos. E o mínimo que a população espera é que tenha segurança na hora de fazer as suas operações e que possa ter um atendimento de qualidade. Assim esperamos. Pelo menos do Biombos, né? Já tem algumas agências, já adotaram. Foi uma dificuldade enorme você colocar o biombo no banco. Sem dúvida. Que é necessário. Agora, essa luta pela implementação dos direitos, sejam quais forem os direitos, mas em especial do consumidor, que é a linha que nós trabalhamos, ela é uma luta diária. É como você todos os dias tem que acordar, escovar o dente, tomar banho, você tem que fazer todos os dias. Então, essa luta é uma luta diária. Então, a fiscalização, por isso que nós sempre realizamos blitz de fiscalização, porque de nada adianta você criar uma lei e ela ser letra morta. De nada adianta nós criarmos leis novas se as antigas não estão sendo cumpridas. E graças a essa atuação firme que eu venho tendo à frente da Comissão de Defesa do Consumidor, vários direitos hoje, eles são respeitados também por colaboração do consumidor, que hoje está muito mais informado, que hoje faz valer os seus direitos, como, por exemplo, a lei do troco. Ontem mesmo eu estava numa farmácia e verifiquei que lá tem o aviso para que a pessoa exija o seu direito de ter o seu troco da forma correta. Então, são pequenos gestos que acabam
culminando em algo muito positivo e muito bom para a população. Já tem data para essa audiência pública que vai ser chamado? Nós queremos realizar essa audiência pública, estamos contactando, como eu lhe falei, tanto uma data que seja uma data que os representantes dos bancários e os representantes dos lotéricos possam estar presentes, né? Mas a nossa intenção é realizar isso sem ser nesta quarta, na outra quarta-feira. Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal de Manaus. Deputado, como é que o senhor vê, mudando um pouco de assunto, mas não saindo da violência, temos aí uma disputa presidencial entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, onde a gente vê um quadro de violência extrema, dos dois lados, né? Pessoas que votam no Haddad sendo agredidos e também, do outro lado, do Bolsonaro também sendo agredidos. Como é que o senhor vê toda essa situação? Parece que a eleição virou um campo de guerra. Como é que o senhor enxerga todo esse quadro que o país enfrenta dessa eleição presidencial, que chega até a ser atípico, porque eu nunca vi uma eleição desse tipo, tão violenta? Verdade. Uma eleição totalmente atípica, pessoas com os ânimos extremamente exaltados, né? Tão exaltados que culminou em um presidenciável quase morto, né? Nós temos aí uma intolerância grande de ambos os lados, né? O país hoje ele está dividido entre uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. Isso me preocupa muito, Tiago, porque eu creio que o caminho e a solução é sempre o caminho do meio, é a sabedoria. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80, nem quente, nem frio. Então, eu temo muito pelo futuro do nosso país, porque nós chegamos em dois extremos. Agora, pelo menos particularmente eu, o desafio é nós escolhermos qual desses dois extremos vai ser mais favorável para o Brasil. Eu te confesso que ainda não defini o meu voto nesse segundo turno, ainda estou analisando bastante, analisando todas as propostas, todos os programas, mas até o próximo dia 28, certamente, eu estarei definindo aí o meu voto, esperando, torcendo pelo Brasil. Eu torço pelo meu país. Eu não torço por pessoas, eu não torço por partidos, eu torço para que o nosso país dê certo, para que nós tenhamos dias de menos injustiça, dias de menos corrupção, de menos escândalos e de pessoas que estejam eminentemente comprometidas com a causa pública. O partido já se pronunciou a respeito dessa? Não, o Partido Progressista ainda não se pronunciou, mas o partido sempre nos deixou muito à vontade para as nossas decisões, né? O partido sempre me deixou muito livre para as escolhas com relação a presidente da República, a governo do Estado, né? Inclusive nesse segundo turno. Ok. Deputado, nossa entrevista chega ao fim. Eu agradeço por ter recebido nosso convite e desejo todo o sucesso, toda a sorte na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Tiago, lhe agradeço, muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos internautas que nos acompanharam gentilmente e me coloco mais uma vez à disposição da população, permaneço na Câmara Municipal, ainda com muito orgulho, exercendo a minha função de vereador e, graças a Deus, agradeço primeiramente a Ele, pelas mãos milagrosas e poderosas e também ao povo do Estado do Amazonas que me conduziu até a Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Essa entrevista você pode rever em nossa página no Facebook e também em nosso site, no amazonas1.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.